Olha, investir em ações está ficando mais popular. Eu me lembro de uma época que pouquíssima gente investia em ações. Depois foi ficando mais popular e tal, as pessoas foram comprando. Eu mesmo me lembro de uma época que você pode pegar, eu fiz isso, a sua grana do fundo de garantia por tempo de serviço, comprar ações da Petrobras. Eu fiz um rapa lá na minha grana do fundo de garantia e comprei ações da Petrobras. E eu nunca fui investidor, né? Mas eu fiz isso e muita gente fez. Depois teve outras oportunidades, outras empresas estatais. A mais recente foi a da Petrobras, que você podia também tirar o dinheiro para comprar ações da Petrobras. Então isso pulverizou, de certa forma, a ação. Agora, logicamente que nós que somos pequenos investidores, a gente espera que a empresa dê lucro, aí ela divide o lucro, chamado dividendo, e esse dividendo vem parar aqui no meu bolso. E eu continuo com as minhas ações lá. Eu não sou do compra e vende, como o Camilo conta todo dia, subiu, caiu, virou, etc. Não. Esse é outro tipo de mercado para grandes investidores. Estou falando do pequeno investidor, as pessoas que têm dividendos. Muito bem. Essas pessoas hoje não são tributadas, não pagam imposto. Pode vir a pagar? Pode. O que isso significa? Nós pedimos aqui ao Dr. Carlos Crossara, especialista em tributário, doutorando aqui pela Universidade de São Paulo e também pela PUC, para conversar um pouco conosco. Dr. Carlos Crossara, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. Eu que agradeço, Heródoto. Muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos os telespectadores que nos assistem. Muito obrigado. Doutor Carlos Crossara, pagar imposto sobre o dividendo seria um caso de bitributação, haja vista que a empresa, quando deu lucro, já pagou pela primeira vez o imposto? Exatamente. Essa é uma questão muito debatida no meio acadêmico, né? Teoricamente, poderia sim haver uma chamada bitributação econômica, né? Porque o lucro que é oferido pela empresa, quando ele é tributado, ele é tributado tanto no PIS e COFINS das receitas, como também no resultado, pelo imposto de renda e pela contribuição social sobre o lucro, né? Para evitar essa bitributação, que em 1995 foi estabelecida uma isenção sobre os dividendos, né? Justamente aquilo que o governo pretende revogar e instituir uma tributação sobre o dividendo, sob o argumento de que essa tributação, para amenizar o aspecto da bitributação, ela teria uma trava, né? Teria um máximo de 10% sobre o valor do dividendo, mas estaria limitado aos 34%, que é o percentual máximo de tributação na pessoa jurídica, né? Mas tem várias discussões, porque a base para você apurar os tributos sobre o lucro da pessoa jurídica cita no caso dos dividendos, né? Porque quando você apura a tributação na pessoa jurídica, você usa o lucro fiscal, que é o lucro contábil ajustado. E o dividendo, né? Você usa o lucro contábil, que é aquele que já é, no caso, apurado pela contabilidade e não tem, por exemplo, possibilidade de você fazer algumas deduções da base, como é feito no caso da apuração do lucro real, do lucro tributado, né? Então, pode haver uma hipótese de você ter um descalibramento de tributação do lucro, tanto na pessoa jurídica quanto na física. Agora, doutor Carlos Crossara, como é que é em outros países do mundo? Os dividendos Em outros países do mundo, existem países que tributam, no caso, a tributação no caso dos resultados dos lucros da pessoa jurídica e também tributam na pessoa física, só que em alguns países dão a possibilidade de haver um crédito, né, para que a pessoa física que já teve o lucro dela submetido a dividendo tributado na pessoa jurídica, possa esse crédito dela devido na física, mitigar um pouco a bitributação sobre o resultado, né? Aqui no Brasil a gente tem essa trava de 10%, mas nem é tão efetiva que pode gerar tributações assim mais altas no nível da pessoa física. Agora, doutor Carlos Crossara, isso pode ou não desestimular investimento em ações? Pode penalizar, por exemplo, a classe média de uma maneira geral? Exatamente, esse é um ponto muito debatido, Heródoto. Pode haver esse problema, porque aqui no Brasil a gente tem a nossa economia, as empresas basicamente elas estão ou no lucro presumido ou no simples, né? Então tem muitos profissionais liberais que nem são super ricos ou nem possuem altas rendas, né, como diz o projeto de lei, que se valem de uma pessoa jurídica para montar o seu escritório de advocacia, o seu consultório médico, do lógico, o escritório de contabilidade, e recebe pela via dos dividendos, né? Então significa dizer o seguinte: se você tiver um lucro, um dividendo acima de 50 mil, já tem que pagar imposto. É bem verdade que você tem uma tabela progressiva, mas
você penaliza com essa tributação de dividendo, a depender do caso, né, aquele empreendedor pequeno ou médio, né, que é a força motriz da economia do Brasil. Existem também outros reflexos dos investimentos, né, principalmente para quem vem de fora, porque a legislação fala que a tributação de dividendo ela só vai incidir a partir de 50 mil para os residentes do Brasil. Mas não se fala nada em relação ao estrangeiro, então fica a dúvida. Se o estrangeiro então tem um negócio aqui no Brasil e tiver um dividendo abaixo de 50 mil, ele paga. Então, mais uma luz amarela que se acende e que precisa ser melhor esclarecida. Então, existe sim um potencial impacto nos negócios e na economia. Agora, doutor Carlos Crossara, caso o projeto vá à frente e realmente seja cobrado, então, o imposto em cima do dividendo, Alô? eu pergunto o seguinte, ele seria cobrado na fonte ou seria cobrado da pessoa que recebe? A hora que ele for fazer o ajuste do imposto de renda, ele pagaria lá o imposto sobre o dividendo que ele recebeu? Do que eu vi do projeto hoje existente seria na fonte. Na fonte pagadora pagaria a alíquota máxima de 10%, né? E aí, posteriormente, a legislação não fala, né? Mas eu acredito que até para você conseguir manter essa trava de 34%, talvez seria, no caso, a possibilidade de você abater essa tributação de dividendos do imposto que é devido no ajuste anual. No projeto de lei não se fala nada de que essa retenção seria tributação exclusiva ou definitiva, né? Se não existe essa disposição, essa tipificação expressa, eu acredito que possa ser abatido. Perfeito. Doutor Carlos Crossara, muito obrigado aqui pela sua participação. Ficou mais claro para todo mundo entender. Muito obrigado. Às ordens, fico feliz e agradeço o convite. Um bom dia a todos. O doutor Carlos Crossara, especialista em direito tributário. Olha, pode parecer até que esse negócio de ações é coisa do mundo moderno, não é. Empresas por ações vêm desde o século XVI. As empresas de navegação da antiga Holanda, aquela que invadiu o Brasil, aquilo era uma empresa por ação, Companhia das Índias Ocidentais. Aqueles caras que eram autorizados da Rainha da Inglaterra, como é que chamava aquela primeira Rainha da Inglaterra? Elizabeth I, na época dos piratas lá. Aquilo lá era empresa por ação. Olha, é mais velho do que a Sé de Braga, como diz, mais de 500. Foi por aí. Era tudo empresas por ações. Em outros países do mundo é muito comum as pessoas investirem em ações. Aqui é que nós deixamos mais para frente. Mas é comum. Eu estou lendo um livro sobre o Churchill. Ele tinha ações na bolsa lá de Londres. Churchill, poucas. Ele é pobre. Mas tinha também. Mas é uma coisa do capitalismo. Haja visto que o capitalismo, como você sabe, ele surge aí lá no século XVI. Capitalismo comercial, com a gente aprendeu lá na escola. Não foi aprendemos isso já? Aprendemos. Então são 8h27.